Hoje, quarta-feira, é dia de tirarmos dúvidas de direito trabalhista. Já está aqui comigo ao vivo no estúdio o doutor Gustavo Leonardo, advogado. Boa noite, doutor. Boa noite, Seja Carol. muito bem-vindo. Nós começamos com a pergunta do Carlos Alberto, que é de Nova Lima. Olha só, ele disse que foi demitido depois de pegar Covid-19 e que foi descontado do salário dele os dias que ele ficou afastado e ele estava de atestado, doutor. Isso pode acontecer? Conta pra gente. Pois é, isso não pode acontecer, Carol. Se ele tiver de atestado, ele terá que receber os dias que ele teve ali de afastamento e que apresentou o atestado. E durante o período do atestado também não pode haver dispensa do trabalhador. E caso a dispensa seja única e exclusivamente pela Covid, também pode ser configurado ali uma discriminação contra esse trabalhador e ele conseguir uma reintegração no emprego. A Covid-19, doutor, ela pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho? Pois é, esse é um tema atual, polêmico, que está surgindo agora na Justiça do Trabalho. E sim, ela pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho, caso as funções que o trabalhador exerça estejam relacionados com a doença e a empresa não tenha tomado ali os cuidados necessários, de exigir ali o uso da máscara, o afastamento, até a própria vacinação. Então, pode sim ser considerada uma doença relacionada ao trabalho. E caso ela seja considerada, então, doença do trabalho, quais são os direitos aí do empregado, doutor? Pois é, a doença do trabalho é diferente da doença comum. No caso da doença do trabalho, o funcionário vai ficar afastado. Quando ele retornar, ele tem a garantia de 1 ano no emprego. Não pode ser mandado embora. E também ele terá os recolhimentos de FGTS nesse período e também pode acontecer a aposentadoria ou mesmo a morte desse trabalhador, que terão um valor mais alto do que uma doença comum, que não seja relacionada ao trabalho. Se o empregado vier a falecer por Covid-19, doutor, a empresa tem que pagar uma indenização? Pois é, a empresa terá que pagar a indenização caso haja relação das atividades da empresa, certo? Com a doença e também se o funcionário, a empresa teve culpa aí nessa doença. Doutor, muito obrigada pela sua participação. As perguntas continuam chegando. E você aí de casa, se tem alguma dúvida sobre direito trabalhista, seja relacionada à Covid-19 ou não, mande para o nosso WhatsApp 991535540, DDD é o 31, que o doutor Gustavo responde aqui ao vivo na semana que vem. Tá certo, Carol. Doutor, boa noite para você e até lá. Boa noite, até lá.